Portanto, por incrível que pareça, esta informação que eu vou divulgar agora tem sido a mais suprimida, escondida de todas as outras. Porque se você perceber quem você realmente é, o poder de sua natureza e que você controla seu próprio destino e que controlamos a direção de nossas vidas, então a habilidade deles de controlar as massas, o povo, se torna impossível. Isto é porque nós damos tanta ênfase durante esses milhares de anos, criando religiões e outros tipos de crenças para aprisionar a mente, que nos divide e nos deixam separados uns dos outros do conhecimento que iria nos libertar. Estamos indo para outro despertar. A religião e a ciência, como está documentado em meus livros. As mesmas sociedades secretas que criaram a religião, todas elas, são os mesmos que criaram o que nós chamamos de ciência. Esta ideia, me desculpe se estou insultando sua inteligência. Este mundo é tudo que existe. Nós viemos de um período que uma consciência despertadora, em alguns segundos ou milhares de anos, irá acordar. Algumas pessoas que virão a conhecer. É incrível. E um grande salário. Estas duas coisas parecem estar separadas. Uma diz sobre Deus, etc. Você deve fazer o que Deus diz. E a outra diz, não há nenhum Deus, é só um acidente cósmico, querida. Elas têm muitas coisas em comum, têm uma chave em comum. Ambas dizem que o controle de nossas vidas não está aqui, está por aí, em algum lugar. O que a ciência diz que é só um acidente. Foi só sorte. Então entra a religião afirmando, sim, seu destino é controlado pelo que Deus diz que você tem que fazer. Eu e minha batina sabemos o que Deus quer. Faça o que eu digo e você ficará bem, querida. Então a religião é usada por tanto tempo, ela ainda é usada amplamente para controlar as pessoas e desligar suas mentes de quem elas realmente são e sua poderosa natureza. E de sua própria vida, certamente. E durante os últimos séculos as pessoas começaram a não aceitar isso. E então surgiu a ciência para poder capturá-las. Você escolhe religião ou ciência. A ideia de ambas é a criação de ambas. Foram criadas por grandes iniciados da rede Sociedade Secreta. Essas duas versões, ambas, são uma porcaria. Se você não escolher nenhuma dessas versões, então poderemos ver do que eles estão tentando nos manter longe. É nos dado uma escolha de sermos controlados por Deus, ou basicamente ser parte de um acidente cósmico. O que não é nos dado, escolha, é para ver. Nem a você, nem a seus pais, que nós não somos um corpo físico. E que nós não somos uma entidade que vive em um mundo físico. Nós somos tudo o que existe. Alguns cientistas de mente aberta, incrivelmente, já era hora, estão confirmando o que os místicos, etc., disse. Tem tido isso por milhares de anos. Tudo o que existe em toda essa grande criação, nesta dimensão e outras, são as mesmas energias em estados diferentes de seres, e o estado vibratório desta energia decide como essa energia irá se manifestar. Portanto, não somos um corpo físico, há uma roupa genética espacial, pela qual nós experimentamos este mundo. O que nós somos? Somos uma consciência multidimensional que anima esse corpo. A pergunta é, quanto dessa consciência nós temos acesso? Um pouco ou muito dela? Nós temos uma conexão entre energia espiritual e as células de energia, chamadas de sistemas de chakras. Vem de uma palavra sânscrita, que significam rodas de luz, energia. A linguagem sânscrita vem da raça ariana, que vieram das montanhas. Você já deve saber disso. O que esses vórtices de chakras fazem? As 7 principais, mas há mais alguns. Elas penetram em vários níveis do nosso ser. Então nós temos o nível mental, que é um campo energético. É um nível de frequência que é chamado de pensamento racional. Nós temos o nível emocional, que é o outro nível de frequência. Nós temos o nível espiritual, que é a dimensão mais alta de nós mesmos. E esses níveis ficam penetrando esses chakras, rodas de luz. E desequilibrando um desses níveis através desse vórtice, transfere para outros níveis. E por causa disso, que quando ficamos emocionalmente estressados, a primeira coisa que acontece é pararmos de pensar.
Nós paramos de pensar porque esse desequilíbrio do nível emocional é transferido para o nível mental. E assim para todos os outros chakras. Se esse desequilíbrio continua, esse desequilíbrio emocional, ele é transferido para os chakras mais baixos até atingir o nível físico. Ele é manifestado no corpo físico como uma reação química. É neste ponto que a medicina moderna entra em cena com suas drogas, vacinas, venenos, para tratar a reação química. Neste ponto é tratado o sintoma desse desequilíbrio. Energético, emocional e não a causa. Eu me lembro quando morei em uma ilha no sul da Inglaterra. Médicos pediam que todos que estivessem com algum problema enviassem uma carta a todos os outros. E eu notei a coisa toda. Ele disse: os pacientes são lembrados que a consulta de 5 minutos não é o tempo de discutir outros problemas. O que tem acontecido é que quanto mais problemas emocionalmente, irá ter um desequilíbrio, que irá causar a doença no corpo físico. Se você olhar na entidade humana como um todo, você estará olhando versões diferentes de quem você é, saúde e outros aspectos da vida, do que simplesmente pensar que você é somente um corpo físico. E esses vórtices de energia, chakras, estão captando tudo. Basicamente, o chakra básico capta enormes quantidades de energia, as quais poderemos criar várias coisas que irei mostrar a seguir. Quanto mais desses chakras são fechados, menos energia entra, menos energia o corpo capta, menos energia nós temos para criar. Dos níveis mais altos do conhecimento, por milhares de anos, o topo. Dessa irmandade secreta, eles já sabem de tudo isso. Há tanta manipulação sobre a emoção humana, pensamento, percepção e atitudes. Tem sido criada para fechar todos esses chakras, fechar sua energia. Então nós acessamos um pedacinho dessa energia multidimensional, infinita, que é uma mente infinita, e nós fazemos parte dela. Há um comediante americano chamado Bill Hicks, um ótimo rapaz, morreu em 1994, que sondou esse conceito de vida que estou falando, desta maneira. Porque ele era um homem brilhante. Matéria é simplesmente energia condensada, em baixa vibração. Nós somos todos uma só consciência, experimento tudo subjetivamente. Não há nada que esteja morto. A vida é um sonho, e nós somos a imaginação de nós mesmos. E aí está a chave. O que nós imaginamos ser é o que nós criamos fisicamente. Então, se podemos ser manipulados a pensar que somos ordinários, então nós criaremos vidas ordinárias. E quando a ficha cai que nós somos extraordinários e que vivemos vidas maravilhosas, essa manipulação acaba. Nós somos como gotas de água no oceano, em termos de consciência. Extensões de indivíduos como gotas de águas, você pode ter todas em suas mãos. Todas essas gotas juntas, elas são o oceano. Sem as gotas não existe oceano. Mesma coisa com essa mente infinita de energia, que nós chamamos criação, Deus, seja lá como deseja chamar. Chame de éter. Nós não somos parte desse infinito. Nós somos esse infinito. Temos que nos abrir para se reconectar com tudo isso. E isso volta a ficarmos como uma casca de ovo. A maior parte das pessoas são manipuladas através do medo e se sentem limitadas. E se desligam de toda essa infinidade e tudo o que é infinito. Sabedoria, amor, entendimento está aí para serem usadas a qualquer hora. Porque somos nós. De qualquer lugar que estiver, você está no meio de toda essa infinidade de possibilidades. Então tudo que existe é tudo que existe. Eu sou tudo que existe e você também. Quanto mais você entender isso, mais aberto você estará para ver quem você realmente é. Sua vida muda. A visão que você tem de você se transforma. A visão de tudo se transforma. Quanto mais você se vê como uma pessoa sem poderes. Eu sou apenas um homem na rua. Eu não tenho poder, o que eu posso fazer? Enquanto estiver pensando assim, você estará se desligando de quem você realmente é. Então você se tornará apenas um pedaço do que você realmente é. E aí você está apto e aberto para ser controlado, mas somente se pensar assim. É por isso que esse conhecimento e entendimento é tão escondido de todos. É assim que a maior parte das pessoas vivem suas vidas, numa casca de ovo. Eu não posso, eu nunca conseguirei fazer as melhores coisas da vida.
Deixe que outro faça. Enquanto estiver pensando assim, é fácil manipular você em uma mão, na outra ter uma xícara de chá.